Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como estão aí nas casas de vocês? Estudando bastante, fazendo redação. Gente, na aula dessa semana a gente fala mais uma vez sobre carta de solicitação. É uma variação, agora falando de um ponto de vista um pouquinho mais formal do gênero carta de solicitação, ok? Bom, então vamos lá. Nós vimos, vou só retomar um pouquinho o que a gente já trabalhou na semana passada, para mostrar para vocês a diferença de uma situação que é mais formal. Vamos manter os elementos típicos da carta, que são o local e data, o vocativo, a despedida, a assinatura. Isso a gente mantém, tá? Continuamos pensando em uma proposta de 3 parágrafos para atender à expectativa de produção tanto do PAS quanto do PSS, que também tem carta de solicitação no segundo ano. Vamos apontar durante o texto os motivos pelos quais nós estamos pedindo aquilo que estamos ali apresentando como solicitação e justificar, ou seja, explicar por que é importante que isso seja realmente concretizado. Durante o texto, é muito importante manter a interação, ou seja, dialogar com o leitor. A gente chama isso de interlocução nas cartas, e nós precisamos, durante o texto, de pelo menos 3 retomadas da interlocução, ou seja, do vocativo. No final, a gente continua mantendo a ideia de reforço daquilo que está sendo solicitado. Vamos observar onde é que nós percebemos que uma proposta será mais formal, por exemplo. Quando entre a pessoa que escreve e a pessoa que lê, tá? Houver uma relação mais distante, a carta se torna mais formal. Então, para quem assistiu a aula, viu a proposta da semana anterior, nós tínhamos uma carta para uma pessoa da sua família. Agora, vocês verão na dessa semana que tem uma relação de distanciamento, não é mais de proximidade com quem está lendo, ok? Então, é muito importante para saber se é mais formal ou menos formal, prestar atenção na relação que se estabelece entre quem lê e quem está escrevendo, ok? Vamos lá. Então, a base estrutural também muda um pouquinho quando essa carta não é pessoal, não é informal. Eu uso o cabeçalho, quem lembra? Cidade, estado abreviado, dia, mês e ano, na linha 1. Linha 2, o vocativo. Se for uma pessoa, por exemplo, que tem uma função social muito diferente da que eu ocupo, eu posso usar senhor, prezado, dependendo aí da situação, a formalidade exige os pronomes de tratamento. E na linha 3, olha só, linha 3, com espaço de parágrafo, a gente começa o texto se apresentando. Porque na semana passada, para quem assistiu a aula, como era uma carta para alguém da família, eu cumprimentava inicialmente essa pessoa. Agora, como é para alguém que eu não tenho relação de proximidade, não é meu amigo, não é meu familiar, o comando não fala nada sobre isso, eu não vou cumprimentar, tá? Eu começo me apresentando, então eu uso o meu perfil social, por exemplo, para iniciar a minha redação. Por exemplo, sou morador de Umuarama há muitos anos e tenho notado, se apresenta. Sou aluno do ensino médio, tenho percebido, joga a contextualização. Vai expor brevemente o que motivou você a estar escrevendo esta carta e vai finalizar o primeiro parágrafo propondo o objetivo desta carta, ou seja, escrevo para pedir o quê, né? Então, é importante aí essa orientação. No segundo parágrafo, presta atenção, segundo parágrafo é que nós iniciamos o nosso primeiro argumento. Então, o conectivo ali é nesse sentido ou nesse contexto, vírgula, vocativo, vírgula. Sempre entre vírgulas o vocativo, argumento 1, e explica por que seu pedido deve ser
concretizado, qual é a importância desse pedido ser concretizado. No terceiro parágrafo, segundo argumento, vírgula, então coloca lá, além disso, vírgula, vocativo, vírgula, desenvolve o objetivo, justifica, explicando ali o pedido, e no mesmo parágrafo, no terceiro parágrafo, vai reforçar o pedido que está sendo feito, ok? Despedida, usem agradeço desde já, embaixo a assinatura, ou agradeço desde já, vírgula, na frente a assinatura. No exemplo, para quem lembra, na semana passada eu destaquei que era uma carta para uma pessoa com quem eu mantinha uma relação de proximidade, um relacionamento pessoal. Gente, para vocês entenderem o que muda, eu fiz uma adaptação, olha só, desse mesmo comando, só que eu tirei a parte que diz que é alguém com quem eu mantenho uma relação pessoal. Se não está escrito, eu não vou cumprimentar o meu leitor, certo? A gente só vai fazer cumprimento inicial se for para um familiar, um amigo, ou se o comando disser que é uma pessoa com quem eu mantenho uma relação de proximidade. Então, olha como muda aqui o início, tá? Então, eu coloquei lá o Moarama, Paraná, o dia, mês e ano. Caro professor e coordenador Hélio, vírgula, embaixo. Olha como a gente começa. Sou aluno do ensino médio do primeiro ano, ponto. Após ler uma matéria sobre sedentarismo, contextualiza o que trouxe a necessidade da escrita da carta. Objetivo, por isso escreva ao senhor para solicitar a inclusão de atividades e propõe qual é o pedido que deve ser ali concretizado. Gente, então não cumprimenta se não for uma carta mais pessoal, beleza? Se apresenta. Primeiro argumento no segundo parágrafo, conectivo, vírgula, vocativo, argumento 1, justifica por que o pedido é importante. Conectivo, vírgula, vocativo, vírgula, segundo ponto que justifica a razão pela qual executar esse pedido é importante. E no mesmo parágrafo, eu coloquei destacado ali para vocês, sendo assim, vírgula, vocativo, vírgula, conclui reforçando o seu pedido. Agradeço desde já, Lucas, então tem a despedida, vírgula, assinatura. Pode pôr na mesma linha, como é o exemplo aqui, ou na linha de baixo, como eu já elucidei na estrutura. Nessa semana, então, eu coloquei como tema a prática do home office. Gente, o que é o home office? É o trabalho feito em casa. Fran, é ser dona de casa? Não é neste caso aqui a ideia do ser dona de casa, é o fato de executar a função profissional que você executaria numa empresa em sua casa. Durante a pandemia, nós estamos vivenciando em muitos casos, vocês aí nas casas de vocês, com a família, aqui na minha casa, situação de home office, que é executar um trabalho que eu faria fora da minha casa, neste ambiente doméstico. É sobre isso a nossa proposta da semana. E aí eu coloquei 2 textos, eu gostaria que vocês lessem os textos inteiros, a gente não vai fazer essa leitura em tempo corrido, mas assim, pausa o slide, lê o slide. Esse texto 2, ele é muito bom, porque ele explica vantagens e desvantagens do home office, ok? Então, ó, de novo, pausa, lê o texto, novamente, pausa, lê o texto, pausa, lê o texto. E assim vocês têm uma base geral do que é o home office, das suas vantagens e desvantagens. Aí, olha essa carta da semana. Você é funcionário de uma empresa que adotou a modalidade home office. Gente, toda vez que for escrever home office, se fosse escrever manuscrito à mão, estaria entre aspas. Se vai digitar em itálico, ok?
E você, então, é uma pessoa, é um funcionário de uma empresa que adotou a modalidade home office durante a pandemia, seu perfil social, beleza? Quando as atividades de trabalho voltaram ao normal, nesta empresa, você percebeu que, pessoalmente, trabalhar em casa mostrou-se mais vantajoso. Então, qual é o contexto? O que motivou escrever a carta? Você percebeu que, para você, o trabalho em casa, ele é mais vantajoso, ele gera mais benefícios do que lá na própria empresa. Isso é o contexto lá no início, tá? Redija, portanto, uma carta de solicitação ao seu chefe, senhor Jorge Pereira, para quem está escrevendo, senhor Jorge Pereira. Atentos aí ao uso do senhor, do nome completo, tá, gente? São marcas de formalidade. Para que esta carta? Solicitar o direito de continuar trabalhando em casa pela modalidade home office. Olha, aqui eu já respondi o exercício 1 de vocês, hein? Presta atenção, quem está assistindo, eu já dei as respostas do exercício 1. Durante a carta, você vai, então, para convencê-lo, justificar seu pedido. Gente, o que é justificar o pedido? É expor duas razões pelas quais você considera ser mais vantajoso trabalhar em casa, para convencê-lo a deixar você daqui para frente fazer home office. Vai assinar como Antônio Silva ou como Mariana Brunner, ok? Frei, o início da carta. Começa se apresentando como funcionário da empresa, pode citar um dos dois nomes, inclusive. Bom, então, orientações para a entrega desta atividade, gente. No formulário, o que é obrigatório, a gente já vem fazendo isso nas últimas semanas, exercício 1 e exercício 2. Isso é para validar a sua presença na aula. Vai responder as perguntinhas do exercício 1 sobre o comando que eu dei uma super dica agora há pouco. Volta o vídeo, quem não prestou atenção. E no 2, você considera que esta carta deverá ser escrita usando maior formalidade ou informalidade? Justifique com base nos elementos expostos no enunciado. Gente, então atentos, é para o seu chefe. Fran, mas meu pai é amigo do meu chefe, meu pai é amigo do chefe dele. Gente, não levem em conta a realidade vivida por você, leve em conta o que o comando deu. Ele não disse que eles têm uma relação de proximidade, então, tá? Fica a dica aí, né? Para quem assistiu e prestou atenção, já sabe que eu tô dando uma super dica para esse texto aqui. E a atividade 3, ela pode ser mandada, a redação em si, vocês podem mandar pelo formulário lá no espaço da resposta para o exercício 3, ela é extra, não vale nota para o bimestre efetivamente, o que vale a presença da aula são as atividades 1 e 2. Esta daqui fica como proposta extra para essa semana, ok? Gente, então, teve dúvidas? Atendimento no fórum de redação, tá? Eu enfatizo. O foco é que vocês procurem o fórum, não é pela rede social, não é pelo e-mail que vem a correção, tá, gente? O fórum existe para tirar dúvidas. Se vocês mandam lá pelo e-mail, a gente descontrola todo o processo de orientação. Então, eu peço, por gentileza, que vocês tenham cuidado com isso e mantenham-se assistindo às aulas. Tem gente que faz a redação, gente, não assiste a aula. Vocês acreditam nisso? Bom, é isso. Eu acho que muitos de vocês já viram aí que eu postei esses últimos dias. Como vocês são meus pupilos, meus alunos, me acompanham. Se eu estivesse aí na aula, eu falaria isso pessoalmente para vocês. Como a gente está distante nesse momento, eu vou contar para vocês aí uma notícia. A prof está grávida, estou esperando um bebê, é o Lucas. E vocês, então, agora estão sabendo dessa notícia. Muito feliz, estou muito feliz, eu e meu marido, com isso. E o Lucas agora está aqui acompanhando as nossas aulas. É um bebê que já vai nascer ouvindo tudo de redação, né, gente? Coitadinho, ou olha que bom, depende do ponto de vista. Olha, um beijo para vocês, ótima semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Não se esqueçam ainda das datas, tem que mandar até o dia 20, até 18 horas o formulário. Tchau, gente, até mais.